Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o John. Estou aqui para fazer uma breve introdução para a gente, para essa nova aula, para essa nova atividade, que é a leitura comentada dos textos clássicos do Yoga. Então, só para falar um pouquinho sobre o que é isso, né? Logo em seguida, depois que eu acabar essa introdução, já tem direto a nossa primeira aula que vai estar aberta disponível. Mas qual é a intenção? A intenção é que nós tenhamos então um professor, alguém que já tem muita experiência com esses textos, com esse tema. Então, que ele faça a leitura. Então, a gente tem o texto original, né, traduzido, obviamente. E aí, esses textos eles sempre são acompanhados de comentários. E aí, o professor ele faz geralmente comentários em cima dos comentários, que essa é a forma tradicional, inclusive, de se estudar esses textos. Então você pega o texto, você tem um comentário, você tem um comentário do professor, às vezes comentários em cima dos comentários. Então os textos eles são concisos e às vezes de difícil entendimento, então os comentários eles são muito úteis nesse sentido. E quem está acompanhando a gente nessa prática, né, é o professor Bruno Garrotti, que ele dedicou muito ao estudo desses textos. Então ele tem doutorado e mestrado pela USP, usando esses textos como base da pesquisa dele, da dissertação, da tese de doutorado. E sem contar também que é professor de yoga, de acro-yoga, e tem aí um longo percurso dentro das práticas, né? Tanto das práticas de yoga quanto das práticas de corpo de uma forma geral. Então é isso, só uma breve introdução, só para a gente entender o que é, e agora a gente vai ter o que foi essa aula que está acontecendo. Pelo menos a gente começou agora, né, dessa forma. Vamos ver como é que vai ficar os horários, mas está acontecendo às terças-feiras, às 14 horas da tarde. Tá bom? Então é isso, espero que gostem. Mandem, por favor, um feedback, como que vocês acharam a respeito dessa aula, tá bom? Um abraço. Olá, boa tarde para todo mundo. Tudo bem? Então a gente está começando esse primeiro formato, né, nesse primeiro dia dessas leitura comentada dos clássicos, né? Então, seja bem-vindo. Meu nome é Bruno Garrotti, para quem não me conhece. E em qualquer momento fala também se tiver algum problema com o áudio, né, ou a imagem, ou travar. Em algum momento eu vou tentar compartilhar com vocês uma tela, né, para a gente realmente passar essa leitura comentada, né, ponto por ponto. E é isso. Então a ideia também não é ser simplesmente uma palestra, um seminário, né, um monólogo meu. Então fiquem à vontade também em algum momento para habilitar o áudio, né, e fazer algumas perguntas, comentários, né. Quem está com o vídeo aí, não sei, levanta a mãozinha para eu pausar também, enfim. E se estiver muito rápido, né, então por favor. É interessante que tenha essa troca, fica mais viva, né? A troca, assim, eu vou entendendo o que vocês vão entendendo também, ou não entendendo, então fica mais interessante também, eu acho, a troca, beleza? Então, se tem alguém que não está conseguindo alguma coisa, por favor, fale pelo áudio ou pelo chat também. E aí a gente tem o John, tem a Simone aí que está de apoio também. Então é isso, tá bom? Ótimo. Beleza. Então aqui eu gostaria da gente começar abrindo aqui. Ótimo. Só para a gente ter uma noção geral de onde a gente está falando, né? Então eu gostaria que a gente só visualizasse um pouquinho. Hoje escolhi conversado com o João, né? A gente não começar no Yoga Sutra, que sempre costuma ser sempre isso que é trazido em maioria das formações e nas aulas. Então trouxe o Yoga, Hatha Yoga Pradipika, né? Que também é bem conhecido, mas nem sempre tão bem detalhado, né? Então vou dar um certo contexto dele e a partir dele a gente continua falando, tá? E tudo vai ter muito a ver com traduções também, né? Então, quais as melhores edições e traduções? Então, se tiverem interesse depois para adquirir, assim, né? Para ter uma leitura, um acompanhamento próprio, né? Um estudo próprio, é bom falar, né? Ótimo. Então, aqui, queria mostrar aqui para vocês, compartilhar essa tela aqui.
E Garrote, você acha, só antes de começar, só pode para, falar. você acha que vale falar um pouquinho que você é mestre, doutor, e esse Sim. foi tema também da sua pesquisa, né? Sim. Então, para quem não me conhece, E então, acho que é legal também. porque às vezes o pessoal está chegando agora de primeira também, né? Exato. Então é isso. O nome é Bruno Garrote, né? Então, e foi tema da minha pesquisa de doutorado, né? Então, no meu doutorado eu estudei Shivaísmo da região da Caxemira, né? Então, todo um processo de como foi a formação histórica da Índia e como isso afetou o desenvolvimento das histórias, das ideias, né? Das histórias das filosofias dentro da Índia, né? Então, fui estudando desde como que a história do yoga foi desenvolvendo, né? Então, primeiro do yoga, dos Vedas, na verdade, né? Da entrada dos arianos ali no que a gente depois vai chamar de Índia, né? E depois o desenvolvimento do yoga enquanto Yoga Sutra, e depois uma quebra que a gente vai ver com o Shivaísmo da Caxemira, e do Shivaísmo da Caxemira para a gente chegar no Hatha Yoga Pradipika, e depois no Yoga Moderno, né? Então, fiz esse arco, e é o arco que eu dou bem, de forma bem mais detalhada, óbvio, com mais tempo, com mais horas, dentro dos cursos de formação, né, de extensão lá da FAF, né, da EXISP, né, que trabalha. Então, está disponível esse material também. Meu doutorado eu deixo ele disponível, né, é grande, né, mas é por isso, para ser detalhado mesmo, né, e, é isso. Então, qualquer dúvida também, interesses, bibliografias, eu tenho muito material em virtual, né, em PDF também. Então, por favor, fiquem à vontade para me perguntar, tá bom? Então é isso. Beleza. Ótimo. Então, estamos visualizando, né? Essa parte de literatura aqui, né? Tá, ótimo. Então, aqui só para dar esse rápido contexto, então, o que a gente está falando é de Hatha Yoga Pradipika. A gente está falando de um yoga medieval, ou seja, né? É um yoga que já passou. A gente está mais ou menos no século 10, 11 ali. Então, yoga que já passou pelo Yoga Sutra, já passou pelo Vedanta, já passou pelo Mimamsa, já passou por várias outras escolas. Teve uma crítica muito grande com o Shivaísmo da Caxemira. E agora a gente chega com o Hatha Yoga, né? Então, o que que é o Hatha Yoga? Para Deepika, especificamente. Então, o que que a gente tem. Vou dar uma pausa aqui só para a gente voltar. Então, o que que a gente tem é basicamente nesse pequeno arco histórico que eu vou trazer da Índia, a gente tem um momento inicial que a gente está trabalhando muito com dualidades, né? Então, a gente está falando muito sobre corpo e espírito, né? Matéria e espírito, matéria e consciência, né? Então, a gente ainda está trabalhando o yoga de um ponto de vista Dvaita, né? Dvaita no sânscrito é dual. Então, a gente está trabalhando muito entre Purusha e Prakriti, né? Então, esses dois termos que estão diferenciando a maneira de manifestar do mundo, né, dos fenômenos. Então isso ainda é o que é Yoga Sutra. Né? Então nesse sentido, o Yoga Sutra ele é um texto mais conservador e nesse sentido ainda trabalhando em polaridades, né, em dualidades. Então a gente vai enxergar o quê? Isso eu estou falando mais ou menos entre dois séculos, né, o século 2 antes da Era Comum até mais ou menos o século 2, 4 da Era Comum, né, o desenvolvimento do yoga antigo, da época antiga, e chegando com a culminação, digamos assim, do Yoga Sutra, né, conhecido com bastante pessoas. Então, com isso, a gente vai ter o Vedanta. O Vedanta ele já vai trazer uma parte Advaita, né, que seria não dual. Né? Então, contrapondo ao Dvaita, então Advaita seria o não dual, digamos assim. Né? Então, ele já vai começar a aproximar, né, o corpo da consciência, o espírito da matéria e tantos outros termos de traduções, né, dependendo da linha e da tradição que a gente trabalha. E com isso, a gente começa já a avançar, né? Mas o Shivaísmo da Kashmir, ele vai olhar para o Vedanta e vai falar: vocês estão falando que são Dvaita, perdão, Advaita, né? Vocês estão falando que são não duais, mas ainda são duais, né? Vocês ainda estão falando em
em o que é real, o que não é real, vocês estão falando o que é verdadeiro, o que é ilusão, né? O Maya, esse termo que é bem conhecido, né, no Vedanta. Então, querendo ou não, vocês ainda estão falando em dualidades, né? Então, vocês não conseguiram, talvez, superar a dualidade. Então, o Shivaísmo da Kashmira, ele traz o que ele vai chamar de Paramadvaita, como se fosse um não dualismo integral, ou não dualismo maior, ou não dualismo expandido, algo nesse sentido, né? Para realmente integrar corpo e espírito, né? Para realmente integrar corpo e consciência, né? Então, todo o estudo teórico e de práticas dentro do Shivaísmo da Caxemira, e talvez vai ser o da próxima semana, né? Eu gostaria de trazer isso também, que é menos conhecido, mas talvez é o mais importante da gente estudar, seria estudar o Shivaísmo da Caxemira, porque ele afetou tudo depois, né? Então, inclusive, ele vai dar o fundamento teórico para o Hatha Yoga Pradipika, né? Então, por isso que a gente chega nesse pequeno, breve histórico para a gente entender onde a gente está, né? Então, o Hatha Yoga Pradipika, ele vem depois, né, do Shivaísmo da Kashmira, que é mais ou menos entre o século IX e o século X, XI, né? Como esse movimento de realmente integrar de forma forte e integral corpo e espírito, né? Corpo e consciência. E então o Hatha Yoga Pradipika ele vai colocar outras práticas corporais e vai tentar popularizar essa teoria, né? Também porque o Shivaji da Kashmir ele trouxe muita epistemologia, muita hermenêutica, muita deontologia, então foi muita teoria do conhecimento, interpretação, né, de moralidade, como agir. Trouxe muitas práticas também, mas desenvolveu muita teoria. Então isso também pode ter acabado afastando um pouco algumas pessoas, né? Tem uma certa dificuldade de acesso mesmo. E o Hatha Yoga Pradipika, de certo modo, ele vai falar, não, independente da teoria, eu vou te dar uma prática, eu vou te dar uma técnica, e você não precisa nem concordar ou entender ela, mas se você fizer, vai ter efeito. Né? Então, eles são muito pragmáticos nesse sentido. Né? A ideia do Hatha Yoga Pradipika é muito pragmática. E nesse sentido, ela é muito aberta. Então, ela se populariza nesse sentido, que ela diz, independente de você ser Vedanta, independente de você ser Brahmani, independente de ser Sutra, independente de você ser um budista, independente de você ser um materialista, ou de ser um Shivaíta, independente de você ser um seguidor de Vishnu, vai funcionar para você, porque é uma técnica. Enquanto técnica, ela está trabalhando o seu corpo, e trabalhando o seu corpo está trabalhando o seu espírito, a sua consciência, e vai funcionar, né? Então, ela é bem direta, e nesse sentido ela abrange, né, outras escolas. Então, essa é a grande revolução também, né, do Hatha Yoga Pradipika. Tá? Ótimo. Vamos voltar ali para a tela. Lembrando para quem está chegando agora, se em algum momento quiser comentar, levantar a mãozinha, ou mesmo falar mesmo, ligar o áudio, por favor, fique à vontade. A gente comentando juntos. Ótimo. Beleza. Então, aqui rapidamente, só para a gente ter uma noção de literatura, né? Então, aqui a gente tem esses principais textos, né, clássicos, esses três grandes, né? É o Hatha Yoga Pradipika, o Geranda Samhita e o Shiva Samhita, né? Então, considerados esses três grandes textos clássicos da tradição do Hatha Yoga, do que ficou conhecido depois como a tradição do Hatha Yoga, né? Só para a gente ter uma noção dos séculos, sim, não vou adentrar em cada um deles, né? Mas mais ou menos isso. Por volta do século 10 e 11, aqui Yoga Bija, o Goraksha Shataka, do século 10 e 11 também. Então, Amrita Siddhi, essa é uma palavra que vai ser bem conhecida depois da Amrita, né? O néctar, né? A gente vai ver bem repetido em vários textos de Hatha Yoga, né? E aqui vão começar a aparecer Mahabandha, Mahamudra, Mahaveda, os termos, os nadis aqui começam a ser mais claros, né? Pingala e Ida. Então, a noção de Shakti Shiva como sangue menstrual e sêmen também. Então, trazendo todas essas questões muito para o corpo mesmo, como o corpo sendo uma possibilidade de acesso a algo divino, né? A algo sagrado, algo além, que nada mais é do que o que já está aqui, né? Então, entender o sagrado no mundano, de certo modo. Essa é a grande revolução também, né? Ótimo. E por aí vai. A gente vai chegando no século XIII, né? Aqui a gente começa a ver os asanas sentados. Então é bem importante esse texto
Matsyendra Samhita, que aí até então a gente não via ainda postura propriamente de yoga em pé também, então a maioria é sentada, você quer meditar por muito tempo, a ideia é essa, né? Nessa época, não tem ainda cachorro olhando para baixo aqui nessa época, né? Isso. Ótimo. Então aqui a gente chega no Hatha Yoga Pradipika, né? Seria como a luz, os ensinamentos, né, a clareza sobre o Hatha Yoga. Então é muito novo, só para pensar em termos de escola, de escola e de história, 1450, né? Isso em termos de história é novíssimo, né? Assim, a gente não está na virada do século zero aí, né? Já é 1450, né? Então já é modernidade, né? Do saída do medieval para o período moderno. Né? Então beleza. E aí daqui vão ter esses três textos que eu mencionei ali que são os principais, né? Hatha Yoga Pradipika, Shiva Samhita e Giranda Samhita. Ótimo. Beleza. Aqui tem alguns detalhes que eu não vou entrar totalmente aqui, porque senão ficaria só uma aula aberta sobre Hatha Yoga Pradipika. Eu gostaria de entrar já nos textos. Em algum momento, se quiser, a gente volta aqui, tá? Mas é legal a gente também ir para os sutras. Mas só para ter essa noção geral, a gente está falando no Hatha Yoga Pradipika de 15 asanas. São 8 asanas sentados, né, ou deitados, e 7 posturas não sentadas, que são bem interessantes a gente começar a observar, que não existia muito antes. Né? Então, tartaruga virado, o arco, o Matsyendra, enfim, tem várias outras. E vão ter 8 kumbhakas, que no fundo, entre aspas, é o que a gente chama hoje de pranayama. Né? São retenções de ar. Né? Então são técnicas respiratórias. Né? Então isso aparece também no Hatha Yoga Pradipika. E vão aparecer os mudras também. E a gente vai ver que a diferenciação de mudras e asanas muitas vezes não existe ainda nessa época. Foi uma distinção mais moderna. Tá? Então mudra vai entender como se fosse o mudra do corpo inteiro, às vezes. Né? Então isso é algo bem moderno. Tá? Ótimo. Compilação. Isso. Acho que daqui já dá pra gente passar. Só uma pergunta. Por favor. A gente traduz a palavra asana como postura, mas Sim. uma vez eu ouvi que a palavra asana seria tipo assento ou sentado, algo assim. Você saberia dizer a respeito assim disso? Se tem essa nuance assim? Sim. Então, até brinco assim, né? Se você chegar na Índia, inclusive atual ou antiga, porque esse é um termo que se manteve, né? Assim como a gente também tem termos antigos do português que é igual ao latim antigo, né? Amor é amor aqui, amor é o mesmo termo ainda, 2000 anos atrás, de latim. Então, asana é um termo que existe antigamente no sânscrito e continua sendo exatamente o mesmo atualmente, né? Asana, então se você chegar, eu até brinco, né? Se você chegar hoje na Índia, né, e falar, me passa esse asana, na verdade você vai pedir, me passa essa cadeira. Você está falando um pouco de me passa esse assento, me passa esse banquinho, né? Então, assim, o asana é realmente um local de sentar, né? Então, o asana é um assento mesmo, né? Então, esse local é realmente esse ato de sentar e o local onde você está sentado. Então, isso é asana no sentido muito cotidiano, muito mundano, né? Assim, é um assento, é um local onde é sentado, né? E então, por que era chamado de asana? Porque você realmente sentava. Né? Então, no Yoga Sutra antigo, né, nas posturas antigas, né, os asanas eram sentados, né? Porque a ideia era você sentar por muito tempo, para você conseguir meditar por muito tempo, para você conseguir, na meditação, entender essas sutilezas de distinções entre corpo, espírito, o que é Purusha, o que é Prakriti, quais são as diferentes manifestações da matéria, quais são os diferentes tipos de samadhi, né? Tem diferentes tipos. Então, assim, para a gente entender todas essas nuances. Então, para isso, senta e medita. Né? Então, o asana, tradicionalmente, antigamente, originalmente, é algo sentado mesmo. Né? E aí, depois, a gente vai começar a usar o asana como posturas também não sentadas, né? Em pé,
assim, né? Então, essa é a história. Por quê? E aí a gente vai reinterpretar essa Stiram Sukham Asanam, né? Então, essa noção do asana tem que ser, no fundo, ele é firme e confortável, né? Então, porque você tem que conseguir sentar por muito tempo, tem que ser confortável, porque senão você fica sentindo dor e você vai sair da meditação. E a firmeza é porque você acha uma estrutura corporal, óssea, né? Enfim, muscular, para você realmente ter uma firmeza para você sustentar por muito tempo, né? Então a gente traz esses adjetivos do sentado pro depois em pé, pro guerreiro 1, 2, pro cachorro olhando para baixo. Então o asana tem que ser, né, confortável e firme, porque senão você está ali, né, tremendo e sofrendo na postura, né? Então, e por isso é importante também a gente pensar que encontra a postura para você hoje, né? Então a gente às vezes olha para o ladinho, o colega está em alguma postura que a gente considera mais avançada e a gente coloca um pouquinho a mais e fica tremendo, né? Assim, e não sei, sai para a prática, pensa, nossa, será que eu não estou conseguindo? Não sou melhor do que ele? Então assim, vem um monte de coisas, né? Então é realmente entender esse local, nossa, aqui é confortável para mim. Não é confortável no sentido de estar impedindo o seu desenvolvimento, né? Claro que você tem que estar, né, esse local de estar se desafiando também, né? Porque a questão da prática física é porque através da prática física você consegue trazer uma presença que às vezes você não traria. Porque você está aí pensando em outras coisas. Ah, o que eu tenho que fazer mesmo? Né? Não, tem que sustentar essa postura. Então, tem uma ativação física, e a ativação física ela faz com que você consiga concentrar e trazer presença para o seu corpo aqui agora. Mas é diferente de estar querendo pensar que você tem que sofrer na postura porque você está tendo presença na postura. Né? Então, basicamente, seria essa uma possível resposta assim, desse, dessa questão que você trouxe. Ótimo. Beleza. Vou compartilhar outra tela aqui. Ótimo. Aqui, diretamente, a gente já está então, nos slokas, né? Então, deixa eu pegar os slokas, que são versos, né? Nada mais é do que isso, são os versos do Hatha Yoga Pradipika. E a gente está em, mais ou menos, né, em 1450. Se dá uma autoria para Svatmarama, né, como autoria do Hatha Yoga Pradipika. E nessa época é bem possível que seja mesmo, né? Porque no Yoga Sutra, a hora que a gente fala, por exemplo, a autoria de Patanjali, é complicado. É complicado a gente saber se Patanjali existiu ou se Patanjali foi uma ideia para um grupo de pessoas escrevendo, né, sobre o nome de Patanjali, né? E o próprio Vyasa que comenta, né, a gente também pensa que às vezes pode ser o próprio Patanjali ou pode ser esse mesmo grupo se comentando, né? Então é basicamente isso que a gente vai fazer hoje, né, que é um estudo da maneira clássica, né? Então o que são os sutras e qual que é a ideia de um sutra, né? Então a ideia de um sutra é que um pouquinho aqui. Então a ideia de um sutra é que ele seja conciso, resumido, direto ao ponto e não tenha nenhuma palavra extra. Ou seja, um sutra é para ser memorizado, né? Então ele realmente é para ser memorizado, porque pensa que na época não era tão fácil a questão da imprensa, né? Então o pessoal ainda está escrevendo e copiando literalmente em folhas de bananeiras, né? Grandes, assim. Então tem todo um estudo de folha de bananeira por pessoas que estudam sânscrito, assim, é incrível, assim. Já conheci uma pessoa diretamente, assim, que trabalha com isso, é incrível o trabalho, assim. É um estudo de conservação, né, de ver como que faz isso, porque é isso, é orgânico, está deteriorando, então é uma corrida contra o tempo mesmo, né? E como isso foi passado, né, de folha de bananeira para folha de bananeira ao longo dos séculos. Então, a gente pensa que um sutra é para ser decorado, né? E daí vem a importância dos professores, né? Por quê? Os professores, então, eles não estão ali para decorar, é para falar para você. Isso, de certo modo, já é para as pessoas já estarem sabendo. Eles estão ali justamente para comentar. Então, uma leitura comentada, né? Então, o estudo de yoga, né, tradicional é justamente fala-se o sutra e pensa a partir do sutra, né? Então, um professor, uma pessoa que já estudou um pouco mais, vai comentar. Olha, essa palavra é interpretada desse jeito. Quando essa pessoa diz isso, ela deve ser entendida dessa maneira, né? Porque é isso. Você dá
sem falar nada, nenhum contexto, nem falar que é de yoga, e dar esse texto para uma pessoa daqui, uma pessoa de diferentes idades, diferentes épocas, a interpretação vai ser absurdamente diferente, né? Então é importante justamente essa leitura comentada. Então, ótimo. A gente está voltando. A gente justamente fazer isso dessa maneira, né? Boa. E aqui eu deixo aberto justamente para a gente ir também entrando nesse diálogo e não somente uma pessoa falando, né? Então, ótimo. Então aqui a gente vai ter sempre esses versos que são versos de saudações, são versos introdutórios, que tem praticamente todo o texto clássico. E é importante também dessas aulas para a gente vai começar a ficar mais familiarizado, vai ter menos medo de pegar um texto e abrir e ler, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, não sei nem onde começar, o que está acontecendo aqui? Ele está falando de um autor que está citando um deus ou uma pessoa que eu nem conheço. Então é importante entender uma certa estrutura de como funcionam esses textos para a gente ficar mais à vontade, né? Menos medo mesmo. Ótimo. Então aqui a gente tem o primeiro capítulo, o primeiro ensinamento, que vai ser sobre asana, né? Então os primeiros versos, então 1.1, quer dizer que está na primeira parte, né? E o ponto 1 aí são os primeiros os versos, né? Os shlokas, né? Ótimo. Então aqui só para a gente fazer uma referência, mas não quero ficar tanto nesses primeiros versos. Eles vão falar saudações ao Guru Primal Glorioso, Shri Agnita, o qual instruiu o conhecimento do Hatha Yoga, que brilha como uma escada para aqueles que desejam ascender ao estágio de yoga mais elevado, o Raja Yoga. Então até aqui é o Sutra. Né? Até aqui, esse é o Sutra. Né? O que vem embaixo é um comentário de alguém dentro da tradição. Tá? Ótimo. Então, o que está embaixo nossa, quem que é esse Adnata aí, né? Que eu nunca ouvi falar. Então, nada mais é do que um sinônimo para Shiva. Né? Então, tem vários sinônimos, né? Vários nomes. Então, isso a gente às vezes vários mesmo, centenas mesmo de nomes para Shiva. Então, às vezes é isso, a gente nunca vê esse nome e vai pensar, tá, era Shiva, né? Então, tá. Então, tem esse nome Adinata, que é um sinônimo de Shiva. Então, eles estão nada menos do que reverenciando Shiva aqui, né? E Hatha Yoga é um meio de se atingir o Raja Yoga. O que é Raja Yoga? Aqui, hoje, a gente modernamente tem Raja Yoga, significa outras coisas. Mas nessa época aqui, Raja Yoga nada mais é do que um sinônimo de Samadhi, né? Ou um yoga muito sutil, muito próximo ao Samadhi, né? E aqui é interessante, esse aqui é um comentário bem moderno, a gente pode ver o seguinte, né? Mas ainda dentro da tradição do Hatha Yoga, e é isso, se o corpo não está pronto para receber esse tipo de energia forte, seria como que ligar uma máquina, né, com capacidade de receber somente 6 volts em uma tomada de 200, né? Então, a ideia do Hatha Yoga, e por isso que é importante esse primeiro capítulo, ele começa com asana, é justamente para preparar o corpo, porque o seu corpo tem que estar preparado para receber a possibilidade de se abrir para um samadhi, né? Senão você não teria nem a capacidade de sustentar tamanha energia, tamanha, no fundo, abertura, né, de conexão com esse algo maior. Você tem que se preparar para realmente sair do plano denso para um plano mais sutil. Então, o Hatha Yoga ele vai te preparar para isso, né, para você chegar, ascender, igual eles falam ali, né, no estágio mais elevado, que seria o Raja Yoga. Né? Ótimo. A mesma coisa, prostrando primeiramente, esse que é o segundo verso, né? Prostrando primeiramente ao Guru Yogi Svatmara, instruiu o conhecimento sobre o Hatha Yoga somente para o estágio mais elevado de Yoga. Isso aqui, né, lembrando, é a pessoa, esse mesmo nome aqui, né? É o autor, né, do Hatha Yoga Pradipika. Né? Eles estão reverenciando não somente Shiva, mas quem manifestou também, né, fisicamente esse conhecimento. Né? Ótimo. E aqui a gente começa. Então, lembrando que o primeiro parágrafo, só isso aqui, que é o verso. Né? Ótimo. Então, para aqueles constantemente envolvidos na excitação de tapa, o Hatha Yoga é como um eremitério dando proteção ao eremita, né, do calor dessa excitação. Para aqueles sempre unidos ao Yoga, Hatha é a base, agindo como uma tartaruga. Né? Então, isso é o Sutra, né? É o Shloka. Então, vamos ver como isso se desenvolve. Então, como eu tinha
comentado, né? Então, o Hatha Yoga, né, pela prática do Hatha Yoga, o que a gente está procurando? A gente está procurando um praticante para se tornar saudável e forte. Então, é essa estrutura de fisicamente ter um corpo apto para se evoluir espiritualmente, se desenvolver espiritualmente. Né? E aqui aparece já uma palavra conhecida, né? Mas é importante trazer o significado dela, que é tapa. O que significa tapa ou tapas, né? Aqui. Nesse caso, ele vai ter dois significados. Tanto o significado de esquentar ou excitar, e esquentar no sentido disso, do corpo se traz mais movimento, traz mais energia, traz mais agito mesmo, né? Então, nesse sentido de excitação e de esquentar, como se tivesse algo borbulhando dentro, de certo modo é isso que ele está trazendo. E dor, né? E aí ele lembra isso, né? A dor é um tipo de esquentar também, porque ela também vai excitar a mente, as emoções e o corpo físico, né? Difícil você estar com dor e estar parado, quietinho, não reclamando, né? Assim, então a dor ela também vai trazer muitas emoções internas, então ela vai estar movimentando com certeza o seu corpo, né? E aqui é interessante, ele traz há 3 tipos de dores. Né? Então lembra que a gente já está no 10º, né? Ainda nesse primeiro capítulo, mas já está no 10º sutra, né? Há 3 tipos de dores, tapas. O espiritual, a externa, ou que vem pelo ambiente, e a física. A dor espiritual é viver sem a compreensão do nosso ser interior, a sua essência. Então é interessante isso, né? Então, no fundo, é muito legal ver um texto de 1450, no fundo ele está falando de algo psicológico, né? É uma dor psicológica ou espiritual, né? Essa nossa incompreensão do nosso ser e de qual que é o propósito dele, de qual é o significado, de qual é a sua essência, por que eu estou no mundo, né? Então é interessante eles fazerem essas diferenças das dores, né? Também. Para mim mostra um avanço grande em termos do que eles já entendiam muito sobre o que era psicologia e como isso afetava extremamente o corpo, né? Algo só somáticas depois vão desenvolver mais no século XX. Então a gente continua. A dor externa, o ambiente pode vir de, né, mudanças climáticas, geológicas, enchentes, terremotos, ventos, tormentas, enfim, vão afetar o nosso metabolismo, mas também os negócios e as plantações, né? Então são esses algo externos, né? Assim que a gente também não tem controle e acontece, né? Acidentes de certo modo da natureza, né? Que também vão nos afetar. A dor física vem de bactérias ou de choques mentais e emocionais, né? Então é interessante que ele está justamente, né, no caso específico agora, né, entraria bem aqui a questão de um vírus, né, por exemplo. Então essa dor física, então é algo interno, né? Então diferentes tipos de dores e que vão nos afetar emocionalmente, né, internamente, né, aqui. Se a gente não trabalha com isso, né, se a gente não consegue trabalhar para fortalecer o nosso corpo, tanto para ter um melhor espírito, para ter uma psique, tanto para se proteger melhor dessas dores externas, quanto das próprias dores internas ou físicas, né? Então o Hatha Yoga vai ajudar a lidar com todas as questões, essas 3 dores que aparecem, né? Então o Hatha Yoga, ele conclui aqui, né, torna o nosso corpo e mente como uma tartaruga, que pode estender os membros se necessários e recolhê-los para proteção. Novamente, um exemplo muito interessante, né, que é justamente o que a gente está vivendo também. A gente às vezes precisa se expandir, né, e às vezes a gente precisa se recolher, tanto para se ajudar ou para se ajudar a ajudar outras pessoas, né? Então, para mim é sempre interessante como a gente pode ir encontrando os paralelos, né? Então é isso. Então a Índia, né, na tartaruga na Índia, ela representa esse local seguro e permanente. Ela traz essa noção de permanência, de consistência, né, no mundo. Só como exemplo, ele traz aqui que o Vishnu se manifestou como uma tartaruga e suportou o mundo em suas costas. Isso é muito importante também, né, principalmente quando a gente está pensando agora no yoga e de como que tudo isso pode estar nos afetando, né? E eu sinto que tudo isso pode estar nos afetando de maneira que o yoga ele é uma lembrança que a gente não está correndo, ou pelo menos não precisaria estar correndo da maneira como a gente está correndo, né? Um pouco essa sabedoria da tartaruga, um pouco essa sabedoria da calma, da consistência, que continua andando com a persistência que você vai tá movendo, né? Então agora foi um momento de obrigação da gente pausar, né? Então, o mundo precisou pausar.
Mas talvez para lembrar que a gente não precisava estar tão frenético quanto estávamos, né? Também. Né? Então, essa importância dessa persistência da tartaruga, que não é nem um pouco frágil, é extremamente firme, é extremamente dura, é extremamente saudável e segura, né? Mas na sua consistência, na sua persistência, na sua caminhada, né? Então, tem uma leveza nesse caminhar também, né? Então, é interessante a gente pensar que o yoga, o Hatha Yoga, ele traz isso. É um ensinamento bem importante, né? Do yoga. Ótimo. Lembrando o pessoal que foi chegando aí, se quiserem entrar e fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Então, aqui, eu vou para o 11. Então, o Hatha Yoga é o maior segredo, né? Segredo dos yogin que desejam obter a perfeição, siddhi, né? Em sânscrito. E, de fato, para ser frutífero, é preciso que se mantenha em segredo. Revelar pode tornar-se sem poderes. Isso é muito interessante. Então, na época, eles pensavam dessa maneira muito fechada também. Ao mesmo tempo que todo mundo pode fazer, eles pensavam também que se você fala de maneira prosaica ou vulgarizada, você pode perder os efeitos, né? Não é que não possa ser revelado, né? Não possa ser comentado, é para espalhar, né? Sim, mas dentro de um contexto de uma escola, dentro de um contexto de uma prática, né? Então tinham pessoas ensinando outras, né? Óbvio, mas é só para que esse conhecimento não seja dado de forma banal, assim, né? Para as pessoas realmente entenderem o significado, entenderem a profundidade para a prática e realmente darem valor para ela, né? Então essa é a importância nesse sentido de entender como segredo, né? Como algo que se mantém valioso ainda, né? Ótimo. E aqui é interessante, ele vai... Por favor. Uhum. Pode falar, por exemplo, nesse sentido, como se fosse, como a gente hoje tem muitas, pode dizer assim, informações de professor de yoga e que às vezes passa de uma maneira muito mecânica, assim, é uma coisa quase como um Tá. alongamento. Poderia ser nesse sentido que pode ser interpretado nesse sentido do texto? Também, eu acho que é nesse sentido de que tudo que você passa sem dar algum tipo de contexto, né, ou algum tipo de aprofundamento, né, ou um tipo maior de sentido da prática, eu acho que a gente corre esse risco, né, de realmente ser passado, então, você vai entrar nessa postura e vai ficar, então assim, né, então por que a gente está fazendo isso, né, essa lembrança da prática, por que você está praticando, por que você faz yoga, né, por que estamos aqui, por que estamos reunidos, por que estamos juntos, né. Então, no fundo, porque queremos atingir uma serenidade, para conseguir acalmar mais nós mesmos, para que isso a gente consiga acalmar mais também as nossas reações em relação ao outro. Então, assim, por que você pratica? Né? Então, é sempre importante, eu acho, essa pergunta do porquê e dos objetivos. Por que você faz isso? Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Por que você faz isso? Tem um porquê. Né? Então, para se relembrar dos porquês, vai se relembrando do significado da própria prática. E aí a prática muda. Você não pensa, nossa, eu tô aqui sofrendo, né, nesse guerreiro que eu tenho que manter o braço. Você não tem que manter o braço esticado porque o braço tem que estar esticado, né? Você tem que tentar suavizar, você tem que tentar crescer, porque no fundo, tá, eu tô respirando, tá, tô fazendo isso para mim, tô fazendo para me acalmar. Não é para ser melhor do que a pessoa do lado, nem ser para, sei lá, um abdômen mais sarado, alguma coisa nesse sentido, né? Então, não que não possa contribuir, né, para o corpo, mas que entendendo diferentes objetivos, né? Onde é que você quer aprofundar. Então, eu sinto que um pouco essa pesquisa, né? Mesmo. Ótimo. Então, vamos voltar que agora ele vai começar a dar conselhos bem diretos. Então, comer em excesso, né? Exaustão física, tagarelice, aderir às regras, isso é interessante, estar na companhia de pessoas comuns e a instabilidade são as 6 causas que destroem o yoga. Né? Então vamos devagar, né? O que cada coisa dessa quer dizer, né? Então comer em excesso. Então comer em excesso deixa o corpo, isso já é o comentário, né? Dentro da tradição, né? Então comer em excesso ele deixa o corpo preguiçoso e entorpecido, além de precisar de tempo e energia para processar toda essa comida e para remover as toxinas e possíveis doenças já causadas pelo excesso.
Então você vê que é algo muito físico, algo muito concreto, que eles estão atentos, né, assim, porque é simples. Você sai de um almoço gigante, né, que você comeu, você quer deitar, você quer dormir, você quer, né, assim, realmente te deixa preguiçoso, te deixa entorpecido, e você não tem nem tempo, nem energia, nem sangue, né, para ir para o cérebro, porque está indo para seu estômago, né, está indo para o processo digestório. Então é isso que ele está falando, né, sua energia, o seu tempo vai para comida, vai para outras coisas, né. Então é importante perceber que eles estão falando desde conselhos e dicas muito práticas nesse sentido até outras maiores que a gente vai ver, né? Então, o yogin, e aqui são só o começo, é só o começo, né? Depois ele vai falar bem detalhada a dieta, né? Também mais para frente lá, em outros sutras. Bom, então, o yogin deve exercitar-se, deve evitar, perdão, se exercitar demais e se exaurir fisicamente, senão vai gastar a energia que precisaria guardar para propósitos espirituais, não devendo gastar na performance de efeitos físicos innecessários desnecessários, mentais desnecessários, perdão. Então isso, o que ele está trazendo aqui, né? Temos que nos exercitar fisicamente? Sim, porque desde o começo ali, você tem que ter um corpo forte, saudável, para sustentar uma postura firme, para você conseguir se elevar, inclusive, para o Raja Yoga, né? Que ele traz como o yoga mais elevado, né? Mais espiritual. Porém, se você fica gastando mais energia no exercício em si, que é um pouco do que a gente estava falando antes, né? Não é o exercício pelo exercício em si, né? Se você faz exercício só por ele, eu quero chegar nisso porque eu quero saber muito essa invertida, então vou saber entrar e ficar nessa invertida e você sai destruído, sai cansado, né? Assim, então a ideia não é você se exaurir, né? Você ter o corpo ali super, hiper forte, tenso, né? Assim, a ideia é justamente entender que tem um corpo bom, saudável, mas para a gente também poder se dedicar para outros propósitos espirituais, né? Se não, repito, o fim vai ser o corpo em si mesmo, né? No sentido mundano e concreto, né? E não o corpo enquanto potência do sagrado, enquanto potência de projetos maiores espirituais, né? Enquanto potência de projetos de comunidade, de entender como você pode contribuir para os outros, né? Ótimo. Isso é interessante que ele fala da tagarelice, né? Então, muita fala ou conversa dissipa a energia virtual e desperdiça o tempo que poderia ser melhor utilizado no despertar da consciência interior. Vou conectar com o de baixo. Então, fofocar e tagarelar, ou estar na pessoa de presenças comuns, sem pretensões de iluminação, né? Sem pretensões maiores, com desejos mundanos e baixos padrões morais, distrai a mente do praticante do seu objetivo maior. Então isso é interessante, né? Por vários motivos. Hoje, atualmente, a gente já pode pensar nisso. Está acontecendo algo, né, no mundo, né, que está trazendo a nossa atenção. E é isso. Às vezes tem alguma vontade de estar conversando o tempo inteiro sobre isso, né? Assim, e manda notícia, você viu isso, você viu aquilo, não sei o quê. Então assim, fica que é ok, mas assim, vira uma conversa como se a vida inteira só fosse isso, né? Então assim, é muita energia para algo mundano. Algo importante? Sim, importante. Mas na medida em que isso se torna completamente o nosso mundo, a gente esquece o que a gente está fazendo na vida, né? Assim, a vida não é esse vírus, né? A vida não é a gente está, né, algum tempo de quarentena, nem que sejam meses. Isso para pensar é nada, uma vida de anos, de décadas, né? Assim, então é tentar entender as coisas da vida sobre um projeto maior, né, de vida. Então, um projeto mais espiritual. Ok, o que estamos fazendo? Ok, temos que estar nessa situação, ou pelo menos escolhemos estar nessa situação por um bem maior. Como aproveitar? E não ficar simplesmente tagarelando ou falando, viu aquilo, eu estou assim. Então, de que maneira que a gente pode aproveitar o tempo para conversar? E agora a gente tem mais tempo, né, de certo modo, para conversar com pessoas, até familiares que às vezes nem, não se ligavam tanto, né, por questões de tempo. Então, de que modo que a gente pode utilizar isso para conversar, sim, mas conversar sobre coisas maiores? Nossa, como que você está? Você está bem de vida? Como é que estava a sua vida antes também? Sabe, assim, o que que você está bem na sua profissão? Não sei, mudanças alimentares, mudanças de práticas. Então, que tipo de estudo de si mesmo e do outro a gente pode conseguir por meio das conversas? Então, que as conversas, que os assuntos, que os temas, que as pessoas que a gente busque estar junto,
E a gente tenta afetar para esse projeto maior, né? Como a gente pode estar se melhorando, como a gente pode estar se ajudando também, né? Alguém, por exemplo, pode estar passando por um processo difícil. Então, como que a gente pode estar ajudando essa pessoa também, né? Então, é interessante a gente pensar nesse aspecto que eles estão trazendo aqui, né? Da conversa, que tipo de conversa, como que a conversa, as informações, o tipo de seleção de informações afeta absurdamente a nossa mente, né? E hoje a gente vê mais isso ainda, né? Essa enxurrada de ferramentas e informações da internet, né? Isso aqui é bem interessante. Então, lá no Sutra, né, ele fala não aderir às regras. Né? Então, então, é de certo modo uma rebeldia. O yoga ele vem de uma prática um pouco rebelde mesmo, né? No sentido de, né? Ele traz. Não aderir às regras significa não aderir a rituais ou doutrinas religiosas ou sectários específicos em si mesmos, porque nada disso é necessário para o progresso espiritual, né? Então a prática não é dependente de padrões morais ou sociais. Aderir às regras pelas regras torna o praticante limitado. O praticante deve possuir uma mente expandida e aberta. Deve seguir o guru que escolheu e nada mais. Então aqui a gente vê que é uma prática, obviamente, ainda bem voltada à noção do guru, né, de ter escolhido uma pessoa e dedicado a ele. Mas, para além disso, né, eu focaria nessa questão de não aderir às regras, no sentido que ele traz. Não é aderir às regras pelas regras, ou aderir às regras pelo social. Ah, porque as pessoas estão fazendo isso, que as pessoas estão fazendo aquilo. Então, é pensar por si próprio. Né? Então, isso vem bastante do shivaísmo da Caxemira também, que chega como uma prática mais transgressiva, né? E a partir dele começa a pensar sobre o que é a moralidade e os bons costumes, né? E o que isso é considerado. O que é considerado moralidade e bons costumes. E como isso, na verdade, pode simplesmente estar mantendo algo que está levando a gente para um caminho que a gente não gostaria de ir, né? Então, novamente, é interessante a gente pensar essas regras do ponto de vista que a gente, no fundo, agora está em pausa, né, mundialmente, para talvez repensar as regras que a gente quer aderir e que tipo de regra se estava funcionando antes ou não. Né? Então, não é que a gente pausa para sair pior, é para pensar, nossa, eu não quero voltar logo para a normalidade, eu quero talvez voltar melhor, gostaria de pensar outra realidade, outro tipo de padrão de sociedade que funcione melhor, né? Então, como que a gente pode pensar nesses termos? Em vez de estar desesperado para voltar do que era antes, nossa, talvez o que era antes não era tão bom assim, né? E a gente chegou onde a gente está, né? Então, é super interessante a gente pensar sobre essas questões. De que maneira que a gente lida com as pessoas com menos condições financeiras, né? De que maneira que a gente está pensando em distribuições de renda, de que maneira que a gente está pensando em fome, né? De que maneira que a gente está pensando em moradia para as pessoas. Né? Então, é uma possibilidade da gente pensar, né, do que estava sendo como regra, do que estava sendo entendido como normal, de como a gente modificar esses padrões. Né? Ótimo. E aqui ele finaliza, né? A instabilidade significa uma mente oscilante, com baixa força de vontade. Criar uma rotina e hábitos de acordar, alimentar e praticar é importante para a prática. Né? Então aqui ele vai trazer algo que é super importante, que é a prática, né? E a rotina, e essa disciplina, né? Porque é a partir dela que a gente mantém uma persistência, a persistência da tartaruga, né? Que a gente estava falando ali lá em cima, né? Então essa constância, essa persistência e entender que os frutos são colhidos de maneira devagar, mas profunda, né? Não entender que é um produto, é um serviço, né? Faça uma workshop de uma semana e aprende meditação para o resto da vida, sabe assim? Então é entender que você vai, tudo que você vai colher é um tempo para entrar no seu corpo. Né? Então, ok, os workshops de finais de semana, mas entende que você não vai sair dali, né? Automaticamente, né? Com todas essas informações incorporadas. Depende da sua prática, depende de você de incorporar isso. Né? Então, uma instabilidade de mente também vai criar uma instabilidade de baixa força de vontade. Porque, no fundo, você inicia uma prática e você, legal, descobri, é isso que vai me salvar, ou isso que vai me revolucionar. E aí você começa essa prática. Aí você não mantém, nossa, fiz um dia, dois, já estou cansado, então talvez era outra, não é para mim. Então vai começar, então talvez era a outra prática. Então você começa
a fazer mil e uma coisas, né? E não se aprofunda. Então, pegue algo e se aprofunde. Faça isso. Crie uma rotina. Nossa, vou fazer prática de yoga? Faça prática de yoga. Né? Esse é o estilo que eu estou querendo? Pesquisa esse estilo por um tempo. Né? Depois, aí você tem uma capacidade mesmo de falar, nossa, talvez não era esse, é um outro estilo. Nossa, talvez não é essa meditação, é uma outra. Mas essa instabilidade de ficar mudando de uma coisa para outra, essas são as oscilações da mente. Isso aparece desde o Yoga Sutra. Né? Então aqui está trazendo de novo esse aspecto da persistência. Independente da técnica, repete a técnica por um tempo. Acredita na prática e continua na prática. Seja para você realmente no futuro falar, essa prática é para mim, nossa, eu preciso de outra prática. Né? Mas se você não fica tempo suficiente na prática, você vai ficar só saltando de uma prática para outra. Né? E mesma coisa a questão das ideias. Se você não explora e reflete uma ideia suficientemente, você vai ficar saltando de uma ideia para outra. Né? Então isso é bom, é bem importante. Né? A gente tá pensando. Ótimo. Beleza. E agora eu vou saltar um pouquinho pro 17 aqui. A gente já está caminhando para a finalização. Então, ele traz, antes de tudo, é o asana. O asana, que ele é o primeiro estágio do Hatha Yoga. Por quê? Que é fazendo o asana que vai se ganhar uma estabilidade do corpo e da mente. Uma ausência de doenças e leveza. Né? Leveza no sentido de flexibilidade dos membros aqui. Né? Então, aqui é interessante o comentário também. Então, o asana, no Hatha Yoga Praticar, ele vai significar essa posição específica que vai abrir os canais de energia e ou vai aumentar a sua vitalidade ou bindu, ou tem outra palavra que é amrita, a gente vai ver em outras sessões. Né? E bom, então a dureza do corpo, né, que eles entendem, né, é devido a esses bloqueios e acúmulo de toxinas. Né? Então, a prática do Hatha Yoga, ela vai ajudar na circulação do prana, o que vai ajudar na limpeza do corpo e no ganho tanto de flexibilidade quanto de firmeza do corpo. Ele está pensando tanto em flexibilidade ou firmeza física e emocional, né, espiritual. Então, o corpo ele vai ganhando, ele vai estar mais apto para circular mais energia e ter mais vitalidade e acessar estados de consciências mais elevados. Então é importante, né, gostaria de finalizar com esse sutra hoje, a gente vê como que a gente caminha nos próximos. É importante entender que a escolha, né, do Hatha Yoga aqui é uma escolha de início de focalizar no asana. Porque ele entende que a prática do asana vai ser essa prática física que vai estar possibilitando o seu corpo a uma prática espiritual melhor. Né? Então você tem que trabalhar o físico para você ter mais aptidão, disponibilidade, disposição para realmente se desenvolver espiritualmente. Né? Então, principalmente, eu diria atualmente, né, nesse o contexto de muitas informações, de muito frenesi, né, do Ocidente, não somente a situação especificamente agora, né, desses meses, dessa questão, mas o mundo como um todo. É muita correria, é muita informação, são hiperestímulos. Então, a prática física, ela dá uma pausa, ela dá uma possibilidade de você trazer atenção e presença para o seu corpo. E tendo essa atenção e presença, depois é sustentar essa atenção e essa presença para o seu espírito, para a sua psique, para as suas escolhas depois emocionais e maiores, né, espirituais. Então é importante entender que eles entendiam que a escolha do asana, a prática de asana, é justamente para aliviar essa dureza do corpo e uma dureza espiritual, consequentemente. Né? E aqui já não é um comentário, eu que fui catalogando aqui, eu fui colocando em cada verso qual postura respectiva, né? E eles têm a descrição de cada asana, né? Então, Svastikasana, enfim, Gomuksa, então tem vários asanas aqui, a maioria, como eu falei, são sentados, deitados, mas tem algumas que já são fora do chão, né? Isso. Então, basicamente, seria isso. Ótimo. Estou voltando aqui para mim. Então, a gente já está... Isso. Faltam uns 4 minutinhos finais. Então, deixo agora aberto. Se quiser né, se quiserem abrir o áudio, se quiserem comentar, se quiserem falar um pouquinho como foi em termos de tempo também. Tinha pensado num próximo encontro
eu trabalhar já com o Shivaísmo da Caxemira, mas sinto que foi a gente já fez todo um trabalho de construção histórica e contextual aqui com o Rateus do Praticar, então eu sinto vontade de continuar um pouco com ele para a gente desenvolver mais, né, para a gente manter um pouco essa toada na semana que vem, nesse mesmo horário. Então, isso. Eu gostaria de saber um pouco como tá para vocês, se é importante para vocês de algum modo receber esse material depois. Então, tudo isso a gente pode pensar junto em como fazer. O John tá gravando também, né? Depois a gente vai ver como que isso é disponibilizado também, né, para vocês. Então, é isso. Tá aberto um pouquinho aí, Deixa eu te fazer uma pergunta, tudo bom? por favor. É, Cristina, você vai falar na próxima, eu vi que no final estava se falando alguma coisa de alimentação. Você vai Hum. falar sobre alimentação, sobre alguns alimentos importantes? Posso falar? A gente pode entrar, que já é o próximo ali, né? A gente pode continuar dali. Tá bom, obrigada. Obrigado. Alguém mandou aqui, né, no chat, a Natália, né, escreveu, falou que gostaria de receber o material depois. Legal. Depois a gente vai trabalhar com isso, tanto o material físico, depois quanto esse material gravado, a gente vê como que a gente vai disponibilizar da melhor forma para os alunos. A Joana apareceu aí. Coisa. Oi, Bruno, tudo bem? Tudo bem. Eu acho essa nossa troca de aulas muito legal e eu agradeço a ideia, porque eu já estava pensando antes dar essas aulas teóricas de yoga. Eu acho que tem muitos alunos que estão precisando, querendo, que estão se interessando. E eu nunca tenho aquela coragem de falar em português coisas que são muito específicas, né? Então, bem, eu estou curtindo, você está trazendo as mesmas coisas que eu gostaria de compartilhar do jeito seu, da linguagem sua, do jeito um pouquinho diferente, que eu estou curtindo também. Ótimo. Obrigado. Então, aproveitem, gente, porque eu ainda não tenho coragem de falar com vocês em português tanto assim. Claro. Se o John quiser comentar um pouquinho também, como é que vai ser as gravações, não sei se ele está pensando, se já está estruturado isso, ou vai pensar depois, como vai ser esse material. Bem, na verdade, está sendo gravada nessa reunião. O que eu pensei é de a gente disponibilizar, talvez subir no YouTube, alguma plataforma de vídeo. E, por enquanto é isso. Acho que tem que ir vendo como a gente vai caminhando, mas por enquanto acho que é esse o caminho. Ótimo. A Amanda aqui também mandou, né? Não sei se todo mundo consegue acessar fácil o chat, né? Mas a Amanda escreveu aqui, né? Agradecendo. E isso, para esse texto também, né? A possibilidade de estudar mais, né? Então, vamos, assim, a gente vai mandar esse material, a gente vai ver de que maneira que é melhor para estudar, né? E mandar ele. Então, eu repito que eu tenho a minha tese de doutorado que está disponibilizada também, né? Então, lá eu vou mandar, ela tem mais de 400 páginas, então, assim, eu vou mandar quais as sessões específicas para onde a gente lê, né? Assim, e de lá também tem muita bibliografia, eu tenho muito material em PDF, né? Assim, então, e a ideia desses encontros aqui é isso, né? Que seja ao mesmo tempo que a gente está trabalhando dentro de um formato tradicional no sentido de leitura comentada, que é assim que eles faziam, né? Tem a leitura do sutra, tem o comentário do sutra e o comentário do comentário, né? Então, é assim que eles pensavam, né? Eles faziam o comentário do comentário, porque é assim que a linha se mantém ao longo do tempo, né? Mas ao mesmo tempo é assim que a linha também evolui, né? Porque cada um vai interpretar isso a partir do contexto da época também. Né? Então, como a gente faz essa linha de se conectar com pessoas de 2000 anos atrás, né? Mas ao mesmo tempo entender com os nossos próprios contextos, né? Então, isso é o desafio, eu sinto, para qualquer professor, assim, né? Então, e é interessante como a Joana trouxe, né? Cada professor vai trazer uma linguagem, vai trazer um aspecto, e isso que é
é a beleza, né, dessa diversidade, né? Então Eu acho que uma coisa interessante, Bruno, é que esses textos, muitas vezes a gente não tem referência, assim, aqui o que são traduções legais, entendeu? Porque tem muitas traduções, né? E às vezes tem traduções que foram, sei lá, traduzidas do sânscrito pro inglês, depois, sabe, que foram... E aí, quanto mais distante fica do primeiro texto, muitas vezes ele vai se meio que deteriorando, né? O significado ali, né? A pessoa às vezes vai colocando palavras que muito do entendimento dela. Então, é legal da gente ter também dicas do que seriam versões assim confiáveis assim, do texto que não foram acrescentando assim ao texto, né? Com certeza. Isso é muito o maior trabalho, talvez, não sei, mas é um dos gigantes trabalhos, que é fazer o que a gente chama de edições críticas, né? Então, edições críticas de um texto, né, normalmente são textos antigos, assim, esse é talvez o maior trabalho, que é você, na verdade, o que chega pra gente como Hatha Yoga Pradipika são pelo menos 15 versões diferentes que especialistas tiveram que pegar, leram cada uma delas no manuscrito, algumas, igual eu estava comentando, em folha de bananeira, né? E ele vai ver qual palavra que está repetida em todas as 15, e aí depois dessas 15, 12 ou 13 vão estar igual e 3 vão estar diferentes. Então, assim, e às vezes a maioria está certa ali dos textos, mas às vezes não. E às vezes essas 2 ou 3 trazem uma vírgula, assim, ou trazem uma pausa, ou trazem um A, traz o termo A antes, e o termo A antes é a negação, e muda todo o contexto. Então mas às vezes não é nem diferente, é tipo uma linguagem diferente, uma abordagem diferente, claro. que traz uma outra perspectiva. Sabe, que é muito interessante também. Sim, claro. Eu, por exemplo, acho que é muito interessante estudar vários textos. Eu estudei muito menos Hatha Yoga Pradipika e muito mais o Yoga Sutras do Patanjali. Mas eu li 8, 9 comentários diferentes. Sim. Sabe, nas línguas diferentes também. E eu achei que cada coisa me fez pensar do jeito diferente, me fez amadurecer essa sabedoria do jeito diferente e incorporar em mim essa sabedoria, esse conhecimento do jeito diferente. Então, eu acho que é isso que é importante, que tem que sempre estudar, não parar, tipo, eu já ouvi isso, eu já li uma vez. Não é isso. É importante realmente estudar sempre, procurar esse conhecimento, porque cada interpretação, cada professor traz uma coisa nova que te faz pensar uma outra coisa. Claro. Interpretar de outra maneira. Não, com certeza. Isso é igual a gente tinha começado, né, falando no começo, né? Uma coisa é o texto, né, que já tem, não é só uma versão, isso é importante, é diferente da gente ver hoje um texto ali que alguém escreveu, né, a gente compra ali na Livraria Cultura, é exatamente aquele texto, a pessoa escreveu exatamente aquela palavra, e mesmo assim tem erros gráficos, né? Então imagina, se ainda hoje, com toda a tecnologia tem erros gráficos, imagina você copiando de uma folha de bananeira para outra. Aí você escolhe rápido, você escreve um A diferente, então uma coisa é o texto, outra coisa é a interpretação do texto e os comentários. Então, assim, é uma riqueza muito grande, né? E entender isso, que o texto é vivo, né? Não é vivo, mas ao mesmo tempo tem uma história, né? Então, e outra coisa, Bruno, qualquer coisa. Oi, Bruno, e para complementar isso que você está falando da Joana também, e outra coisa é você ler e reler num momento diferente da vida. Com certeza. Você interpreta de outra forma, né? Cada momento da sua vida, aquela leitura lhe cai de uma forma. Claro, são camadas, né? Sim. Com certeza. Então é isso, eu agradeço. Não sei se o John quer fazer alguma finalização, mas sinto que é isso o recado. Mas a princípio é isso, né? Semana que vem no mesmo horário, né? Tá certinho. Exatamente. Então, é isso. Obrigada. Queria agradecer o Bruno e vocês por estarem aqui. Semana que vem a gente volta no mesmo horário.
Muito bom estar com vocês aqui e realizando uma vontade que a gente sempre tem, que é de expandir aí esse conhecimento, de dar uma visão mais profunda, né, do que é yoga, né, para levar para vocês o que de fato é, né, de onde que vem isso. E estou muito feliz que isso está acontecendo agora, no meio dessa situação toda, a gente está conseguindo se reunir aqui, 10, 11 pessoas juntos para falar sobre isso. Obrigado, Bruno, e vocês todos que estão aqui, tá bom? Sim. Obrigado, Até a gente. próxima. Até terça. Semana que vem. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.